Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui, sinto a casa com uma energia muito bacana, muito gostosa. E eu acho que quando a gente é convidado para falar, no fundo, primeiro que a gente fala olhando para o espelho, né? A gente fala para ver se de tanto falar e de tanto repetir, aprende alguma coisa. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quem está aqui na frente falando não tem merecimento nem mérito nenhum. Normalmente só tem um pouco mais de cara de pau e está aqui falando uma coisa que ainda não aprendeu. Então, normalmente, se repetir muito, às vezes consegue entender alguma coisa. Então, quero agradecer imensamente o convite. Não sei de onde a Vilma tirou o doutor, do Marcelo. Doutor, para mim, é quem fez doutorado, eu estou longe disso. E eu estou numa situação hoje que se alguém falar para mim, tem que fazer tal coisa, eu pergunto, tem que estudar? Se falar, tem, eu falar, não, então deixa para a próxima vida. Eu tô cansadinho disso. Mas obrigado, tá? Bom, gente, esse tema, na verdade, eu estava um pouco angustiado porque a gente combinou essa data aqui com o centro no começo do ano. Então eu já sabia que, né, hoje a gente tinha esse compromisso. E semana passada eu estava angustiado, assim, vou falar o quê? Vou falar o quê? E aí me veio esse negócio. Então, primeiro ponto, não tem nada a ver com nenhuma questão política, ideológica, nada, nada, nada. Por isso que eu quis, né, ajudado pela Vilma, delinear o tema como aspectos espirituais. Só, tá? Aonde eu fui procurar informações para isso? Fui procurar aqui, o Livro dos Espíritos, começa na pergunta 344, a Gênese, que é um outro dos 5 livros do Kardec, e o terceiro livro do André Luiz, que é o Missionários da Luz. Ele tem, né, o Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, que é o terceiro, aí Obreiros da Vida Eterna, Vivendo no Mundo Espiritual, e aí vai, Vivendo no Mundo Maior. Acho que são 16 livros, se eu não me engano, que ele tem. O terceiro, tá? Missionários da Luz, é um belo livro. E foi muito bacana ter retomado isso, porque eu li esse livro seguramente de 20 a 25 anos atrás. E aí, hoje à tarde, eu praticamente o reli. E é outra leitura, né? É interessante. E é muito, muito bacana. A sensação que dá quando a gente lê André Luiz é que é parecido com renovar a vacina. A gente tinha que fazer isso periodicamente para manter os anticorpos em dia. Precisa renovar esse negócio. É outra percepção. E aí é muito simples e eu espero ao final que a gente consiga ter essa imagem simples, efetivamente, disso, tá? Não vou qualificar nada. Isso aí cada um tem a sua forma de avaliar. Primeiro, contexto, né? Então, aspectos espirituais da formação embrionária. Quando E assim, aí pelo amor de Deus, eu nem vou entrar nesse campo, né? Se a gente tem um espírito, não tem, se tem alma, não tem. Sim, para quem está numa casa espírita, imaginar que nós somos espíritos encarnados é o básico do básico, né? Senão não tinha nem sentido da gente estar aqui reunidos. Então, primeiro ponto, vai haver a formação de um novo indivíduo, de um novo ser humano. Um gameta masculino encontra um gameta feminino, há a concepção, há a fecundação, bacana. E aí, quando que se liga algum princípio espiritual, algum ser espiritual, algum ente espiritual, para esse conjunto de células que acabou de se encontrar e vai formar um corpo? Pergunta 344 do Livro dos Espíritos. Quando? No instante da concepção, é feita a ligação por um fio fluídico para o indivíduo, né, a entidade espiritual que vai se ligar a esse corpo. Que ainda são só 2 células que se juntaram. Nesse instante já há ligação. Está aqui no Livro dos Espíritos.
Aí tá, mas essa ligação, papapá, aí na Gênese, ali pela página 180, 181, os espíritos passaram por Kardec. Olha, é basicamente o seguinte: é um prolongamento do perispírito que se liga a essa aglomeração de células. No início, é uma ligação muito frágil, muito tênue, muito fraca. E ela vai se fortalecendo. Conforme o tempo vai passando, ela vai se apertando, se estreitando, e ela se completa no momento do nascimento. Aí realmente, vamos dizer assim, a reencarnação se completou. E aí muito isso é falado no livro do André Luiz, é falado, vocês com certeza já ouviram isso, que na primeira infância, essa ligação ainda não é tão intensa, que por volta dos 7 anos é que ela realmente consolida. Tanto que é muito comum criança de 2 anos, 3 anos, enxergar amigos espirituais, ter contatos com o lado espiritual, porque ele ainda não está tão fixado aqui. Ele ainda está mais próximo de onde ele veio, vamos dizer assim. Tá? Então, isso funciona dessa forma. Houve a concepção, há a ligação de um ente espiritual que vai ocupar aquele que vai ser o corpo dele. Ponto. Ah, mas pode acontecer do sujeito se ligou, né, tá, planejou, etc, etc, vai ter a reencarnação, se ligou, e aí ele mudar de ideia? Dá um medo? Favorável? Porque é uma situação, nosso planeta de expiação e provas. O camarada, de repente, montou um roteiro, uma programação, né? Tá lá fortalecido, o pessoal dando apoio, beleza, estudou, planejou. Então vamos, vou enfrentar isso, vamos. Na hora que liga a matéria, o cidadão, opa, opa, e aí, se eu falhar de novo, às vezes eu não estou preparado, acontece, às vezes, do próprio espírito romper esse laço. É o aborto espontâneo. E eu até vi uma estatística interessante. É muito alto o número de aborto espontâneo. É coisa de 20%. E aí eu fui dar uma conversada, né, com as mulheres da família, assim, amigos. É muito comum. A mulher descobre que está grávida, e aí, ali pela segunda, terceira semana, descobre que a gestação parou de evoluir. E não teve nada assim excepcional, não. Simplesmente parou. Aquilo que a gente no interior fala que não vingou, né? Usava-se essa expressão. Ah, não vingou. E era algo comum, inclusive, de se falar. E eu fui a maioria das pessoas que eu conversei, inclusive minha mulher, nós temos 2 filhos, entre um e outro aconteceu isso. Ela engravidou, então tá, está grávida. Fez o ultrassom, seria mais ou menos ali, sei lá, terceira semana, quarta semana, e o que seria, né, o embriãozinho ali, não era compatível com a idade gestacional. Então ficou assim, olha, às vezes errou na conta, aí falou assim, espera uma semana, vamos fazer de novo. Espera uma semana, fez de novo, estava igualzinho. Então simplesmente parou o desenvolvimento. E por que para o desenvolvimento? Porque o princípio espiritual se afasta. E aí é interessante você pensar, se o embrião que vai se formar não dependesse da ligação com uma entidade espiritual, dependesse só do corpo, de carne, só da matéria, ele se desenvolveria. Ah, não, aí na hora que nascer, liga. Não, não funciona assim. Ele desenvolve porque está ligado. Senão ele não desenvolve. E aquela situação é específica. Houve a ligação com aquele indivíduo, se porventura ele se afastar, isso vai gerar a interrupção da gravidez. Isso, ponto. Não tem assim, sabe, não vem outro, não. Ó, tem um aqui em formação, já fecundado, pronto, alguém quer? Pouco rodado. Não, não funciona assim. É destinado especificamente para aquele ser espiritual, para aquela pessoa. Pode acontecer, às vezes, de ser uma má formação física também, que rompe o laço, ok. Acontece. Causas naturais, efetivamente. Isso acontece.
tá? Agora, é razoavelmente comum essas situações do espírito ter uma situação de medo, de, opa, peraí, não é uma coisa tão simples voltar para o lado de cá, não. Ainda mais se o sujeito está no local que ele está estudando, está trabalhando, está mais ou menos equilibrado, pensar, opa, vou enfrentar, né, mais uma prova, já falhei outras vezes, é um negócio um pouco tenso mesmo, é um negócio meio complicado. É a hora que o cidadão vai fazer a prova. Então, tem momentos que isso fica complicado. A descrição que tem no livro Missionários da Luz, da ligação desse princípio espiritual, de uma pessoa, né, de um ser espiritual, com o corpo que vai ocupar, é belíssima. Recomendo quem quiser ler. Vale a pena, é muito bonito. Eu lembrava que eu tinha achado muito bonito, lembrava de algumas situações, por isso que eu fui nesse livro, sabia que tinha essa descrição lá, mas, logicamente, eu não lembrava detalhes, né? E fui ler isso hoje à tarde. É óbvio que essa situação descrita lá não é 100% dos casos, óbvio. E cada situação é específica, como cada pessoa que está aqui nessa sala é específica, com todo o seu passado de existências, de reencarnações, de lutas, de tudo. Cada pessoa é única e é isso mesmo. Mas o que é descrito lá? E essa situação é um pouco incomum, porque é uma pessoa que já tinha um certo merecimento, vamos usar esse termo, na falta de um melhor, para receber um nível de ajuda desse tamanho. Era um camarada que já chefiava, dirigia um posto de socorro no plano espiritual. Então ele já estava bacana nesse contexto. Ele já tinha muito mérito de ter feito muita coisa, de ter ajudado muito. Só que ele tinha uma encarnação para trás em que ele tinha matado alguém, esfaqueado, por ciúme. E ele não conseguia. Chegou num ponto que ele falava: eu não tenho mais como continuar ajudando os outros com isso, lembrando disso. Era como se ele falasse assim: como que eu falo para alguém ser bom se na outra vida eu matei alguém? Esse negócio, eu tenho que resolver isso. E aí, né, não é descrito no livro há quanto tempo isso tinha ocorrido, não há detalhes da situação em si, porque não vem ao caso para que se está descrevendo. E ele então, enfim, o fato é que a pessoa que ele matou e a mulher, que foi toda uma questão de ciúme, não sei o quê, concordam, vamos receber ele como filho. Então nós vamos primeiro, vamos encarnar, vamos encontrar, vamos casar, e você vem filho. Combinado? Combinado. Está lá o casal, está na hora do camarada vir. E aí o sujeito que vai recebê-lo como filho, que foi a vítima, que foi morto, começa a ter pesadelos, porque na hora que está aqui encarnado não lembra do que combinou. Começa a ter pesadelos onde ele vê o sujeito que está próximo já, começa a orbitar ali a família, para poder se ambientar e se ligar espiritualmente à família. E ele começa a ter pesadelos com essa pessoa, vendo essa pessoa com a faca, que essa pessoa queria matá-lo, queria destruir a família. E isso começa a criar uma rejeição. E aí, os mentores, inclusive o que o André Luiz está acompanhando e está estudando com ele, se chama Alexandre, começam a intervir porque eles são muito ligados, em razão de todo esse trabalho, né, que esse cidadão faz. E eles promovem encontros quando o sujeito dorme, desdobra, promovem encontros com eles, explicam, tal. É muito bonita essa descrição. E aí a cena em que o sujeito consegue perdoar e não, né, vamos lá, eu aceito como filho, está muito bonita, muito bonito de ler. E aí tem toda a descrição. A situação não é no momento em que ocorre a relação sexual que ocorre a concepção. O espermatozoide tem que encontrar o óvulo. Isso leva algumas horas. Até o livro falava isso, eu não tinha essa noção. Que a velocidade é de cerca de 3 milímetros por minuto.
E ele tem um caminho considerável para percorrer. Então leva um tempo. Aí tá, ok, vai acontecer a concepção. Como esse cidadão tinha todo esse pessoal por trás ajudando, ele tinha uma programação que ele precisava nascer com um problema cardíaco. Ajudá-lo, e o que normalmente a gente pensaria como um horror, vai ter uma vida difícil e tal, o camarada lá pensou assim, isso vai ser uma ajuda para mim, isso vai me ajudar a me frear, né? Eu fazer menos besteira. Se eu tiver o coração mais fraco, eu não vou ficar tão, ainda mais que a situação que ele queria resolver era uma situação de violência, de ter cometido um homicídio e tal. E aí, a descrição do livro é muito bacana, que fala que eles têm um mapa, todo o planejamento do nascimento dele, eles têm um mapa genético de como precisa ser o corpo dele. E pela descrição, o livro é de 1945, o livro tem 78 anos. Eu me lembrei de situações de ver exame de DNA, que a gente faz agora nos anos 2000, né? E a descrição lembra um pouco o que você vê no exame de DNA. Está ligado a uma coisa de conformação genética. E esses mentores participam ativamente de, dentro do material masculino, ver qual seria o que daria a junção com o feminino para dar aquele mapa genérico que eles precisariam. E tem toda uma descrição, inclusive a questão de que o óvulo acaba atraindo o que vai formar o corpo, que está. Tudo tem a ver com magnetismo, com pensamento, com o que se imaginou e por aí vai. A descrição é muito bonita. O momento que a mãe dele, né, recebe ele é lindo de ler. E o que, que acontece com o camarada que vai encarnar? Ele começa a passar por um procedimento que o pessoal chama de redução. Ele começa a perder a forma de adulto. E ele vai virando meio que um bebê do lado espiritual. E passando por uma coisa de perder as faculdades mesmo, como se ele fosse um sujeito que dormiu e está desdobrando. Ele vai perdendo a lucidez, ele vai diminuindo, com os mentores ajudando. E aí, a mãe desdobrada, durante o sono, ela recebe esse bebezinho espiritual, e quando ela liga ele ao corpo perispiritual, meio que há uma ligação fluídica. Como se fosse realmente uma. Sabe quando a gente vai fazer um enxerto de uma planta? O pessoal que mexe com orquídea, né? Orquídea faz enxerto e pega como se fosse uma raiz assim que pega e cria um vínculo no perispírito da mãe com o perispírito dele. E quando ocorre a fecundação, instantaneamente há uma ligação de um fio desse bebê espiritual ali no braço espiritual da mãe com o conjunto de duas células ali formadas. E é interessante a descrição falando o seguinte: é o princípio espiritual que serve de molde para o corpo físico. Como esse princípio é um princípio humano, aquele conjunto de células vai dar um ser humano. E as células vão desenvolvendo, e o molde é o espírito. Por isso que se o espírito afastar, para. E que durante esse processo, ele vai meio que se assemelhando a tudo que a gente já viveu. Então, no começo, são duas células que se fundem e formam uma só, que é muito parecido com um ser unicelular, uma ameba. No começo da vida. E vai indo. Mais ou menos com 15, 20 dias de vida, você olhar o embrião humano e o embrião de um peixe, é praticamente a mesma coisa. A gente tem até uns sinaizinhos de guerra nessa idade de 20 dias de vida. Só que o princípio espiritual ali é humano. E aí você vai desenvolvendo. E quanto mais o princípio espiritual está desenvolvido, mais ele puxa a matéria. Por isso que hoje, nós, fisicamente, somos muito diferentes de quando a gente estava entre os neandertais. Que a gente desenvolveu muito espiritualmente de lá para cá.
Bom, às vezes não tanto, né? Mas melhoramos. Isso você vai puxando a matéria. E a matéria interage com o espírito nesse contexto. Né? Então a ligação se dá desde o primeiro momento da fecundação. Ali você já tem um princípio espiritual único, uma pessoa única, ligada ao que vai ser especificamente o corpo que ela vai habitar. Quando a gente vai estudar a história do Espiritismo, século XIX, Kardec, mesas girantes, aqueles negócios, né? Todo mundo que começa a frequentar uma casa acaba fazendo algum curso, alguma coisa assim, a gente acaba estudando isso. Vocês já leram, lógico, já viram. Hoje em dia, com a internet, é fácil de achar até foto disso, enfim. Aquelas situações de materialização, que se fazia muito no começo, porque isso é algo que chama atenção, né? Isso é meio espetaculoso, assim. E nós ainda somos tão atrasados que a gente acha bacana essas coisas meio, né? Se alguém falar para a gente, vamos ali numa reunião, ouvir uma fala de meia hora, um negócio bacana, pouca gente anima. Vamos ali numa reunião que tem uma pessoa lá, que essa pessoa solta uma espuma pelo ouvido, pelo nariz, e essa espuma toma uma forma humana, que levanta uma cadeira. Opa, vou lá ver. Aí, de repente, eu vou lá ver, escuto alguma coisa que pode chamar a atenção, vou voltar semana que vem. Né? É a nossa situação espiritual. Guardadas as proporções, 2000 e poucos anos atrás, se a gente tivesse encarnado na mesma época de Jesus, se a gente tivesse dado essa sorte, se alguém falasse para algum de nós, não precisa nem ser 2000 anos não, né? Pode ser hoje. Vamos ali sei lá, vamos ali na Praça Cívica, que tem um carpinteiro lá, que ele está falando uns negócios bonitos, ele fala do reino dos céus, ele está falando umas coisas tão bonitas. Quantos de nós animava lá, nesse calor? Aí se alguém falasse, vamos lá na Praça Cívica, porque tem um carpinteiro lá, ele anda fazendo milagre. O camarada chega paralítico e sai andando. Ué, eu quero ver isso. Olha como nós ainda estamos nisso. E aí, Jesus sabia disso, óbvio. Calhou que hoje eu estava lendo isso, aí tem um trecho, que é o trecho do cego de nascença, que se cura na piscina de Siloé. Cego de nascença, chama a atenção de Jesus, me cura, me cura. Aí olha a descrição que tem no Evangelho. Jesus cospe no chão, faz uma lama, passa no olho do sujeito, fala para ele ir se lavar na piscina de Siloé. E Siloé, em hebraico, é o enviado. Será que precisava disso tudo? Será que Jesus não podia só olhar para o camarada e já curar? Mas vocês concordam que a multidão precisava disso? Olha o tanto que fica gostoso de contar essa história. Porque imagina o sujeito chegando em casa para jantar, falar assim, não, parece que ele olhou para o cara e o cara curou. Ninguém passa isso para frente. Fala, não, ele fez um barro, passou no olho do sujeito, mandou na piscina, o cara lavou, saiu enxergando. Nós somos tão atrasados ainda que a gente precisa disso. A gente precisa desse estímulo. Bom, essas situações de materialização, alguns médios conseguem doar um material que a doutrina a gente chama de ectoplasma. Esse ectoplasma é manipulado pelo perispírito, porque o espírito em si não tem forma, ele não é material. O perispírito é um invólucro que o espírito usa quando ele está dentro de um planeta. É como se ele precisasse botar uma roupa de astronauta para descer num planeta que ele está ocupando. É mais ou menos isso. Esse perispírito molda esse ectoplasma e cria a forma. Forma de quem? Dele, espírito. E você acha isso na internet, você acha fotos e tal, e adensa ao ponto de você conseguir pegar, a pessoa conseguir levantar uma cadeira. Ok, legal, bacana. A ideia que está descrita no livro é o seguinte: a formação do nosso corpo tem algo semelhante a isso. Só que não é 15 minutos ali que doa o ectoplasma e fez um negócio, só uma adensada. A parte física da mãe doa o material
E essa ligação com o perispírito de quem vai nascer, de quem se ligou àquilo ali, molda o corpo físico. E leva 9 meses para moldar tudo que a gente precisa. Todos os órgãos, toda a estrutura. Essa é a formação em si. A formação vai por aí. Tá? Então tem todo esse contexto. E aí, então, isso é a ideia de formação. Aí nasce, até os 7 anos ainda está meio frouxo, os laços, vai apertando, e, enfim, a gente está aqui, vamos passar pelo período de estudo que nós nos propusemos, né, ao voltar aqui para o plano físico. E aí, a ideia em si, né, isso também começa no Livro dos Espíritos, está na 358, se não me engano. A ideia de um aborto em si. Primeira coisa, gente, por óbvio, eu não consigo acreditar que ninguém seja a favor ou ache bacana o aborto em si. A discussão que você vê por aí é se o aborto precisa ser considerado crime ou não. Isso são outros 500, em termos materiais. Mas não tem ninguém em sã consciência que fala, não, aborto é bacana, aborto é legal. Não. Eu não consigo imaginar que seja uma experiência para a mulher que não deixe um sentimento negativo, uma coisa completamente complicada, em qualquer contexto que seja. Então, não é no sentido de achar que o aborto em si. O que se discute é se precisa ser crime ou não precisa, esse tipo de coisa. Numa única palavra, simples, singela, e que é o fato. O que é, em termos puramente espirituais, né? O que é o aborto? Um homicídio. Simples assim. A partir do momento que você tem um indivíduo único, ligado espiritualmente a um conjunto de células por um vínculo, né, fluídico, isso é rompido e cessa, né, o princípio vital que anima essas células, isso é homicídio. Nós aqui, nós não somos um conjunto de células? Não tem um princípio espiritual ligado a cada um de nós, pelo perispírito, que anima isso aqui? Se romper, o corpo físico não fica, ele morre. Isso a gente chama de quê? Homicídio. Então, simples assim, é um homicídio. Ponto. Como que vamos tratar o homicídio? Aí é caso a caso. Com o nosso nível de imperfeição aqui na Terra ainda, não falando especificamente de aborto, como que a gente trata o homicídio? Não é caso a caso? O sujeito matou alguém. Vamos pensar até numa condenação, num processo criminal. Matar alguém. Vamos lá no Código Penal, artigo 121. Matar alguém. Pena. 6 a 12. Por que é 6 a 12? Porque depende das circunstâncias. E a gente percebe isso. Nossa, fulano matou alguém. Não, por quê? Não, porque ele ia matar alguém da família dele. Isso não choca tanto a gente. Fulano matou alguém. Matou por quê? Não, porque prometeram uma recompensa para ele. A gente acha isso horroroso. E nos 2 casos, alguém morreu. Foi homicídio. E a gente trata diferente. Um homicídio praticado em legítima defesa sequer é crime para a nossa legislação penal. Não é crime. O camarada vai ser avaliado num processo, vai ser absolvido, mas a causa da absolvição vai estar escrita assim: o fato não constitui crime. Está na nossa lei, está no Código Penal, tá? Artigo 23. Não constitui crime quando o fato é praticado em legítima defesa. Não é crime. E o sujeito matou alguém? Foi homicídio? Foi. Para nós não é crime. Então a gente avalia, lógico, caso a caso. Tem homicídio que o sujeito praticou por culpa. O cara foi limpar uma arma, estava carregada, ele não sabia, fez um trem bobo qualquer.
né? Deu uma ré num carro, não viu que tinha uma pessoa atrás e causa a morte de alguém. É homicídio? É, mas foi por culpa, não foi por vontade, ele não queria matar. A gente não trata isso de uma forma mais branda? Trata. Então, é caso a caso, sempre, tá? Uma coisa que sempre se pergunta, isso tem no Livro dos Espíritos, acho que é 358 essa. Ah, mas e quando a formação da criança, quando o desenvolvimento do embrião colocar em risco a mãe? E aí? Né? Aí é válido? A resposta é simples. Assim, é preferível sacrificar o ser ainda em formação para salvar o ser que já está formado. Resposta singela. Agora, é óbvio, é caso a caso. E aí cada um vai fazer as suas escolhas e cada um vai viver de acordo com aquilo que escolheu. Como de resto, tudo na nossa vida funciona assim, tá? Então, basicamente, é a gente imaginar o seguinte, de novo, aspectos espirituais, tá? Dentro daquilo que é a nossa crença, que a gente busca, que a gente entende e tal. A partir de que momento existe uma vida específica, individualizada, única, em formação? Desde a concepção. Interromper isso é o quê? Homicídio. E aí vai ser tratado de acordo com as circunstâncias. E esse tratado, gente, não tem nada a ver com o lado terreno. Mesmo que o cara mata alguém, ninguém descobre, ninguém nunca fica sabendo, e aí, bacana? Não, ele sabe o que ele fez. Ele vai ter que se acertar. Quando ele passar para o lado de lá, ele vai se acertar. Em algum momento. Consciência é um negócio difícil, não dá para fugir dela. Ela está grudada com a gente. Onde a gente vai, ela vai junto. Então, não vai conseguir escapar. Não tem jeito, vai acertar as contas. Outro dia eu vi um vídeo bacaninha de um. Parecia um daqueles mestres indianos, assim, aquele pessoal, sabe, com a barba longa, cabelo longo, bem até o clichê, né, que a gente aqui no Ocidente acha. E alguém perguntou pelo negócio de perdoar, né? Falou assim, eu não sei o quê, fulano fez tal coisa comigo, eu não consigo perdoar. E ele começou a rir e falou, o vídeo era em inglês, mas ele falou num sotaque muito carregado, ele começou a rir. Eu falei assim, não, perdoa não. Bobagem. Perdoa não, fica com raiva e ria. Falou assim, porque quando você sente raiva de alguém, você está se punindo por alguma coisa que ele fez de errado. E você está se punindo. E ele ria, falava assim, não perdoa não, deixa esse negócio ficar na sua cabeça, igual um inquilino morando na sua casa sem pagar aluguel. Isso vai ficar te fazendo raiva a vida inteira. Para quê? Ah, mas fulano fez isso, ele vai me pagar. Não, ele vai pagar para o universo, não precisa cobrar, não. Larga para lá. Até porque, se aconteceu com você, é porque por N razões podia ou precisava acontecer. Ou as duas coisas. Se for um negócio negativo, provavelmente você queimou um karma e ele gerou. O problema é dele. Larga para lá. Então, gente, é pensar única e exclusivamente isso, tá? Aborto nada mais é do que homicídio. E aí, não não tem nada a ver essa ideia de você é contra ou a favor. Eu acho que não tem ninguém que é a favor de aborto em si. Essa discussão que se faz de vai ou não vai legalizar, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita no âmbito de quem tem que fazer lei, que é o Congresso Nacional. Existe uma discussão, e vocês com certeza estão ouvindo isso, mas o Congresso não faz nada. Não, o Congresso já fez, em 1940. Nós temos um Código Penal que define que o aborto é crime com duas exceções, para salvar a vida da mãe ou quando a gravidez é resultante de estupro, que também é um negócio complicado. E assim mesmo, nas duas situações, é opção da mulher. Acho que existe uma definição legislativa? Existe, 1940. Mas eu acho que está errado, eu acho que isso, eu acho que é aquilo. Então tem que mudar a lei. Simples assim. Não é o judiciário que tem que falar.
essa lei está atrasada, essa lei não está atrasada. Ué, o partido político que entrou no Supremo com uma ação para discutir isso, por que não entrou no Congresso com um projeto de lei? Se a lei define a vontade da sociedade, porque ela é feita pelos nossos representantes, os nossos representantes, mas eles não querem mudar. Bom, então, provavelmente, eles estão entendendo que a vontade da população é deixar do jeito que está. Simples assim. E aí, então, que o Congresso resolva se nós, sociedade brasileira, vamos entender que cometer um homicídio é ou não é justificável, é ou não é tolerável, é ou não é algo simples. É só isso, não é nada de outro mundo, não. Tá? Eu nem vou entrar nos aspectos gerais, assim, porque tem muito dobramento disso. Né? Você criar karmas coletivos e por aí vai. Fazer esse tipo de mudança, isso é mais profundo, é mais complexo. Mas, basicamente, é entender isso. E da mesma forma que a gente trata o homicídio, dependendo do caso, como o aborto nada mais é do que um homicídio, isso também é tratado caso a caso. A pessoa resolveu fazer um aborto. Num momento de fraqueza, num momento de desespero, é tratado de uma forma. E ela vai tratar de uma forma diferente também. Da mesma forma que a gente trataria qualquer outra situação. Imagina você dirigindo na rua, na velocidade compatível. Então, sei lá, é 40 por hora, você está a 40 por hora, seu carro está revisado, você tem habilitação, está tudo tranquilo. E aí, você está passando, tem uma pessoa parada na calçada, essa pessoa resolve cometer suicídio. Quando o carro está em cima dela, ela se joga embaixo do carro. Se você pensar em termos puramente lógicos, né? O sujeito que está dirigindo matou a pessoa atropelada? Matou. Não, em termos de causa e efeito, sim. Mas que responsabilidade que ele tem? Nenhuma. Zero. Não teve nem vontade nem culpa. Provavelmente o cara tem uma chance grande de ficar, né, abalado com isso. Mas é completamente diferente do cara, ele estava descendo a rua a 150 por hora, uma criança entrou, eu passei em cima. Eu não tinha revisado meu carro, eu perdi o freio. É totalmente diferente. E nós vamos cobrar com base na nossa consciência. Como de resto, a gente vai nos cobrar de tudo que a gente faz. Então, quem quiser aprofundar, dá uma lida nesse livro, tá? Missionários da Luz. Esse trecho é maravilhoso. A descrição de quando ela recebe o, o, o espírito reduzido, como se fosse um bebezinho, é muito bonito. Quem entrega para ela é a mãe dela, que já estava desencarnada. É muito bonito de ler. Muito bonito mesmo. Tá? Então, gente, a ideia é muito simples. Tá? Começou a formação de um novo ser, ali já tem um princípio espiritual ligado. Ali já tem uma vida específica. Interromper isso é homicídio. Simples assim. Então vamos, né, levar isso e pensar por esse ângulo. Qualquer coisa fora disso é meio outro campo, que não um aspecto espiritual. Tá? É isso. Obrigado pelo convite.